Olá, tudo bem? Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele pelo qual temos muita alegria de poder participar desse ministério, desse reino. Eu fico muito feliz por ter recebido essa missão do Senhor, por estar aqui fazendo esse trabalho voluntário e com o único objetivo de levar o Evangelho de Cristo a todos que possam ouvir essa mensagem, para que pessoas possam se converter a Cristo Jesus, possam se salvar, possam se libertar, possam ser resgatados, justificados e libertos do poder do pecado, do poder da morte, a morte eterna, né? Que todos nós somos destinados a partir do momento que Adão, o primeiro homem aí, errou, né? E com ele trouxe toda essa cadeia de maldades que nós estamos vivendo hoje, né? Isso é o que resultou, meu amigo, daquela história do homem querer conhecer o bem e o mal, né? Querer ser como Deus. O que resultou foi isso aí, né? Nós somos hoje pessoas susceptíveis a doenças, a morte, a maldades, a uma série de coisas aí que são terrenas, que fazem parte desse mundo no qual vivemos. Mas graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser resgatados deste mundo e passarmos a ser apenas embaixadores de Jesus aqui nessa terra. Pessoas que estão aqui como sacerdotes para proclamar o Evangelho de Cristo, para falar da verdade, para pregar a salvação pela graça no Senhor Jesus. Então é um privilégio, meu irmão, que eu estou aqui, minha irmã, né? E meu amigo e minha amiga que está assistindo, que ainda não é convertido em Cristo. É um privilégio, é uma alegria muito grande e uma grande responsabilidade também da minha parte, estar falando de alguém tão grande, de alguém tão superior. Mas eu oro ao Senhor, sempre que eu vou fazer esse trabalho, meu irmão, eu oro ao Senhor para que se qualquer coisa que eu vá falar que não seja da sua vontade, que Ele bloqueie, que Jesus, que tem o poder sobre todas as coisas, sobre tudo, iniba qualquer coisa que não venha da vontade dEle. Então eu me coloco todos os dias, meu irmão, à disposição do meu Senhor, para Ele determinar o meu futuro, o que eu devo fazer, o que eu devo aprender. Então Deus tem colocado muitas coisas boas na minha vida, muita luz, muito aprendizado, pessoas que estão passando aí um conhecimento da palavra de Deus tremendo, que tem me transformado a cada dia, me alimentado a cada dia e me tornado cada vez melhor. Não que eu precise fazer coisas e coisas e coisas nesse mundo para merecer a salvação em Cristo, mas pelo fato de eu ser salvo em Cristo Jesus, ser uma nova criatura, a gente começa a trilhar um caminho diferente, um caminho que vai nos edificando, nos fortalecendo na fé, no conhecimento e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus, ninguém chega a Deus, tá, meu irmão? Então eu sei que hoje tem muitas crenças, muitas tradições, existe muita idolatria, infelizmente, por parte de cristãos, né? Muitos milhões e milhões de cristãos aí que acreditam que precisam buscar aí em santos, em pessoas, né? Mesmo sendo pessoas como, por exemplo, pessoas importantes na palavra de Deus, que tiveram missões importantíssimas, né? Que fundamentaram a igreja de Cristo, como Pedro, Paulo, o apóstolo João e todos os demais apóstolos, né? Que fundamentaram a igreja de Cristo. Mesmo esses seres serem muito importantes, nós devemos sempre, meu irmão, ir a Jesus, porque quando Jesus veio à terra e Ele morreu, foi Jesus que morreu para salvar os nossos pecados. Somente Jesus pode justificar, perdoar, te aceitar, te resgatar, te transformar num ser celestial. Nenhum desses homens grandes da igreja, que fundaram a igreja, pode fazer isso por você, meu irmão. Deus apenas considerou o sacrifício genuíno de Jesus na cruz. Para Ele bastou isso, tá? Então, meus irmãos, eu estou aqui em nome de Jesus Cristo, pertencente à igreja de Cristo, né? A gente pode perguntar assim, mas que igreja você é, meu irmão? Eu sou da igreja de Cristo, a igreja que Jesus, lá no início, começou, né, com seus apóstolos, fundamentou, né, com todos os apóstolos de Jesus, principalmente o apóstolo Paulo, né, que foi quem começou a igreja, quem começou a difundir e proclamar o evangelho para o mundo, né, para os gentios, que somos nós, que não somos
descendentes do povo de Hebreu, que não somos descendentes de Abraão, né? Mas que através da misericórdia e da misericórdia e pela graça do Senhor Jesus, nós podemos ser aceitos como filhos de Deus, sermos considerados cordeiros, temos a filiação de filho do Senhor Deus, mediante aí a morte e ao sacrifício, a ressurreição e o assentamento de nosso Senhor Jesus à direita do nosso Deus. Então é uma grande alegria, e eu estou aqui em nome desse Senhor, representando a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que é isso que todos nós devemos representar, sermos representantes, né, de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Meus irmãos, eu estou lendo um livro aqui muito bacana, que eu até vou recomendar para vocês, eu vou deixar na descrição desse vídeo e nos comentários também, o link para quem quiser baixar esse livro. É um livro bem profundo, tá? Que fala da teologia do pacto, só que ele tem muita coisa importante e fundamental para todo cristão, todo aquele que crê em Jesus, que realmente está interessado na busca da salvação, está interessado em salvar almas, está interessado na volta de Jesus. Se você é essa pessoa que quer ser liberta, quer conhecer mais desse Jesus maravilhoso, que morreu por nós aqui nessa terra, mas que está hoje assentado à direita de Deus, e que através do seu Santo Espírito, ele pode estar dentro de você, dentro de cada um de nós, esse livro é muito importante, meu irmão. Então, eu vou deixar para vocês a descrição, tá? Certinho, quem quiser baixar. E eu vou fazer um estudo, eu acredito que vai dar 3 vídeos, 2 a 3 vídeos, meu irmão. Uma parte desse vídeo, uma parte desse livro, né? Porque o livro é bem completo, muito completo, e ele leva muito o leitor para a Bíblia, tá? Eu até recomendo que você tenha a Bíblia com você, né? Seja a Bíblia impressa, seja a Bíblia no celular, tablet, notebook, conforme eu estou gostando de ler esse livro. Eu estou lendo ele no formato e-book, PDF, né? Então eu vou lendo ele no computador e ao mesmo tempo eu vou abrindo as telas aqui dos versículos bíblicos que ele está citando no livro. Então é difícil você passar de 3, 4 páginas aí. Tem vezes aí que é 2 páginas que eu consigo fazer a leitura, né? Porque a gente vai acompanhando os versículos bíblicos, vai lendo o contexto do versículo e acaba que se transforma num estudo, tá? Então eu achei muito importante uma parte desse livro que fala sobre os privilégios exclusivos, né? Que nós cristãos, que nós que somos a Igreja de Cristo temos. Que todos aqueles santos do passado, do Velho Testamento, como Abraão, Elias, o próprio rei Davi e todos os outros profetas, Isaías, Jeremias, povo de Deus, a gente está falando aqui de profetas, né, nomes mais conhecidos, mas todo o povo de Deus que foi salvo, que foi obediente a Deus, que conseguiu cumprir a lei e ser salvo, porque até então, né, todos precisavam cumprir a lei de Deus, que foi passado por Moisés, né, através da tábua dos 10 mandamentos, e existia aí tantos outros mandamentos, como por exemplo a circuncisão, uma série de outras coisas aí, que os judeus, né, precisavam cumprir ali para serem aceitos. Além de tudo isso, eles ainda tinham que sacrificar animais, porque o homem é pecador, o homem peca o tempo todo, e uma forma de justificação era pelo sacrifício de animais, sangue, né? Tinha que haver sangue. Então, esses santos do passado não tiveram o privilégio que nós, cristãos, que estamos vivendo a era cristã, que somos a Igreja de Cristo, temos. Então, eu achei muito interessante essa parte, meu irmão, e resolvi trazer até vocês um estudo, né? Trazer para vocês aqui uma espécie de resumo, até se você quiser estudar um pouco mais, como eu falei, recomendo fortemente a leitura do livro, tá? O primeiro privilégio, meu irmão, que nós temos aqui de fazer parte da Igreja de Cristo, que a partir do momento que somos salvos temos, é a redenção em Cristo Jesus. E o que seria a redenção em Cristo Jesus? É que nós somos resgatados, fomos libertados. Resgatados da onde, meu irmão? Resgatados desse mundo. Resgatado de um mundo que foi criado pelo pecado. O pecado criou um mundo de perdição, um mundo de maldade, um mundo onde você pode ver as pessoas aí ambiciosas, orgulhosas, cheias de si mesmo, querendo sempre levar vantagem nas coisas, que não tem mais amor para com o próximo, para com sua família, seus pais, irmãos, filhos, enfim,
tudo que o pecado traz de ruim. Jesus tem a redenção, nós podemos ter a redenção em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. O que seria ser essa redenção? É você ser liberto desse mundo. Nós somos resgatados e libertados. Jesus resgata nós desse mundo e nos liberta do poder do pecado, do poder que Satanás exerce sobre esse mundo, certo? As pessoas, meus irmãos, estão cegas para as coisas de Deus, as coisas que as pessoas, por exemplo, eu estou falando de Deus aqui, muitos não conseguem ver um minuto da palavra de Deus, porque o seu ouvido não suporta, seus olhos não entendem nada, não enxergam, porque eles não foram resgatados. Eles estão vivendo sobre o poder e a influência do mal. Por mais que eles achem que não, que eles estão beleza, que eles estão tudo bem com eles têm uma vida, o que eu vou dizer, politicamente correta, eles gostam de animais, eles curtem a natureza, eles acreditam no universo, eles acreditam na paz, na luz. Se eles não crerem em Jesus Cristo, se eles não crerem que Jesus veio a esse mundo para morrer por todo pecador, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se a pessoa não crer nesse mistério, nessa revelação, nessa verdade, não adianta o que a pessoa é, né, politicamente correta, que ela faça tudo de bom, que ela tenha ajudado milhares de órfãos, que ela tenha ajudado pessoas com problemas, com deficiência, com fome, eles têm feito muito, mas se a pessoa não for resgatada e liberta do poder do pecado, nada disso levará a pessoa à vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a verdade, meu irmão. Jesus é o caminho, Jesus é a única forma de nós chegarmos a Deus. Então, nós somos resgatados e libertos, né, do poder do pecado, do poder de Satanás, né, das garras de Satanás e desse mundo, meu irmão. Por que nós hoje não temos apego às coisas desse mundo? Por exemplo, o que é desse mundo? O carnaval, por exemplo, é uma coisa do mundo, não é uma coisa de Deus. Eu não tenho nenhum apego, eu não tenho nenhuma coisa que me faça ir até lá. E outras coisas, tá? A política desse mundo, os entretenimentos que esse mundo coloca na vida das pessoas, que eles estão tudo presos a isso aí, né? Estão tudo presos a esses entretenimentos, que aparentemente são tão inocentes. Ah, não, é só para a gente se divertir, passar o tempo. Vocês são muito careta, vocês são muito radical. Não é, meu irmão. É que existe aí um mundo, esse mundo jaz no inimigo. Quem comanda esse mundo, infelizmente, é o Satanás. Mas nós somos aqui um povo resgatado, um povo salvo por Jesus, ele é um povo resgatado e liberto. Por mais que estejamos aqui, estamos como embaixadores de Cristo. Estamos numa embaixada. Todos os santos, toda a igreja forma aqui um mundo à parte. Um mundo celestial. Nós pertencemos a um corpo celestial de Cristo Jesus. Então, temos esse privilégio. Esse é um primeiro privilégio, então, né? E nós temos aqui em Romanos 3, 24. Ó. Todos os versículos que eu vou estar lendo aqui, pessoal, da Bíblia, é na versão ACF, Almeida Corrigida Fiel, tá? Em Romanos 3, versículo 24, diz: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, gratuitamente, nós não precisamos pagar nada, não precisamos fazer nada. Jesus morreu por nós, Jesus pagou a nossa conta, Jesus pagou, né, tudo aquilo que devemos a Deus, quando ele derramou seu sangue na cruz. Ele não morreu pelos apóstolos que estavam com ele, por aquelas pessoas que estavam naquela época, pelos primeiros pais da igreja, pelos primeiros discípulos e seguidores de Jesus. Ele morreu por todos, Jesus morreu. Todos quem? Todos que creem em Jesus como seu Salvador. Os santos da época do Velho Testamento não conheciam Jesus, então não tinha como eles crerem em Jesus Cristo. Então tinha todo o procedimento para seguir. E eles não tinham esse benefício que nós temos, de ter a redenção em Cristo Jesus. De termos gratuitamente a justificação de nossos pecados pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
E o segundo privilégio que nós temos aqui de fazer parte da Igreja de Cristo é o perdão dos pecados em Cristo. Nós somos resgatados, fomos libertos do pecado, do mundo e das garras de Satanás. E agora também nós temos o privilégio de termos os nossos pecados perdoados, de não precisamos ter a consciência pesada, meu irmão. Por mais que qualquer coisa que possamos fazer nesse mundo de mal, mas se nós entregarmos a nossa vida a Jesus, sermos transformados pelo poder da fé e do Espírito Santo, que passa a habitar em nós, no momento que verdadeiramente você recebe Jesus em seu coração. Porque não adianta ser da boca para fora, meu irmão. Você tem que realmente entregar a sua vida para Jesus. Você fala, Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu me rendo aos seus pés. Eu creio que o Senhor veio a esse mundo e morreu por nós naquela cruz. Padeceu, derramou seu santo sangue para que todo aquele que crer no seu santo nome não morra, mas tenha a vida eterna. Se você fizer isso, meu irmão, meu amigo, de todo o seu coração, Jesus é fiel e justo para salvar você. É a promessa que Ele fez. Ele não veio aqui à toa, meu irmão. Ele está voltando. Tudo que está escrito na Bíblia se realizou, se concretizou, se cumpriu. Poucas coisas faltam para se cumprir na nossa era. E Jesus prometeu voltar e resgatar a sua igreja. Nós seremos resgatados, viveremos junto do Senhor para sempre, eternamente. Teremos todos os privilégios de sermos considerados filhos do Deus onipotente, Criador de todas as coisas, meu irmão. Iremos para o céu morar com Jesus. E esse céu que a gente fala não é esse céu que nós estamos vendo aqui, onde tem o sol, as estrelas e a lua. É o céu onde mora nosso Pai, o Criador de todas as coisas. Meu irmão, como que eu faço para ter essa fé? Creia em Jesus Cristo, entregue a sua vida a Ele, seja sincero e Ele habitará em você, você passará a entender aquilo que eu estou falando agora, nesse momento. Meu irmão, o perdão dos pecados em Cristo. Jesus Cristo pagou por todos os nossos pecados na cruz. Se cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, Deus perdoa todos os nossos pecados, não interessa o que você fez, o que você foi ontem, até agora, até esse presente momento. Não interessa tudo aquilo que você fez de bobeira, ações que você tomou na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus é misericordioso e Jesus morreu. Ele morreu, meu irmão, ele morreu literalmente. Imagine você indo para uma cruz, sofrer dores tremendas e morrer pendurado, derramar todo o seu sangue lá para salvar pessoas. Ele fez isso. Imagina você, hoje, tentando pagar a dívida de alguém, no dinheiro. A pessoa está devendo, você vai lá e cobre a dívida dela. Como é difícil fazer isso. Você imagina você dar a sua própria vida para um sacrifício único que somente Jesus, que é Deus, poderia fazer. Nenhum homem na face da terra seria justo o suficiente, seria santo o suficiente, seria limpo, livre de pecados. Não existe, meu irmão. Todo homem, depois de Adão, é um pecador, é um miserável. Nós temos aqui em Romanos 4, versículo 7, dizendo o seguinte: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Jesus, quando Ele entra na sua vida, meu irmão, Ele cobre os seus pecados, porque Deus é santo. Deus não se mistura com a iniquidade. Deus não se mistura com o mal. Então, quando você recebe Jesus, mesmo sendo um homem ainda pecador, você é justificado, você tem os seus pecados perdoados e você passa a ser aceito por Jesus. Bem-aventurado aqueles. Né? Temos aqui ainda mais alguns versículos. Um versículo, Efésios 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Em Cristo. Então, Deus nos perdoa por intermédio de Cristo. E que nós também possamos ser benignos, pessoas boas, misericordiosas, que perdoam, aqueles que nos ofendem. É maravilhosa a palavra de Deus, meu irmão. É muito maravilhosa. Muito bem, meu irmão. Vamos continuar então com os privilégios que temos aí de fazer parte da Igreja de Jesus. Temos a redenção em Cristo Jesus, a perdão dos pecados.
e agora temos a justificação em Jesus Cristo. Jesus Cristo nos livrou de toda a condenação que pesava contra nós. Então, o inimigo sempre usou de atacar, de condenar. É como aquela história, né? Nós temos o juiz lá, imaginando que é Deus, né? Nosso grande Deus, no seu trono branco, no seu trono, né? Grande Deus. E o promotor seria o Satanás. E Jesus seria o nosso advogado. E nós seríamos aí aquele que está sendo julgado, né? A vítima, né? Ou vítima não, o réu, né? Acho que é o réu que chama, né? Então, sempre o Satanás acusando-nos, acusando-nos, acusando-nos. Só que Jesus é não somente o nosso advogado, como ele também é aquele que justifica tudo o que devemos perante Deus. Então não tem mais acusação. A partir do momento que Deus perdoa nossos pecados, que resgatou-nos desse mundo, da perdição, nós somos resgatados, participamos agora da igreja de Cristo, dos santos, né? Que pertencemos ao mundo celestial agora. Então fomos resgatados e somos justificados através de Jesus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre isso. Aqui em Romanos 4, versículo 25. O qual por nossos pecados foi entregue. Foi entregue ao quê? A morte, a crucificação. E ressuscitou para a nossa justificação. Então, a partir do momento que Jesus ressuscitou e se assentou à direita de Deus, nós como igrejas de Cristo, como seguidores, como aqueles que têm fé em Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ser justificados. Não temos mais nada, nenhuma condenação há mais para nós. Temos aqui mais também, Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, temos a paz, a tranquilidade de sabermos que Jesus pagou tudo por nós, porque nós não conseguiríamos pagar, meu irmão. Não há dinheiro nesse mundo, não há riquezas nesse mundo, não há ninguém que possa pagar pelo que Jesus fez por nós. Por isso, nós só podemos receber a salvação pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo seu grande amor que Ele tem para com nós. Esses homens aqui, pessoas pequenas, nesse universo gigante que temos aí, mas Deus tem um amor tão grande que eu estou aqui, graças à misericórdia dEle, que me deixou, que me sustenta até esse momento. Porque muitos aí não sabem da minha história, mas muitos sabem da minha história. O que eu passei alguns anos atrás e que até me trouxe para esse momento que eu estou vivendo aqui agora. Deus é misericordioso, Deus é um Pai de amor, Deus está no controle de tudo, meu irmão. Nenhuma folha de uma árvore cai se não for da vontade de Deus, só para você ter uma ideia do controle desse grandioso Senhor de todas as coisas. Olha só o que nós temos aqui em Gálatas, capítulo 2, versículos 16 e 17, meu irmão. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então não há nada, meu irmão, que você possa fazer. Não adianta você querer ficar preso às obras da lei. Nós sabemos, né? Nós devemos seguir os mandamentos de Jesus. Quais são os mandamentos de Jesus? Nós devemos ser testemunhas de Jesus, crermos, né, que Ele é o nosso Salvador, amarmos Jesus, amarmos Deus de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. Esse é um mandamento que Jesus deixou a todos nós. E não adianta então nós queremos ir lá para os mandamentos que foi deixado para o povo hebreu, povo de Deus, né, do Velho Testamento, e queremos seguir todas aquelas leis de Deus e achar que isso vai justificar a nossa salvação. Não vai, meu irmão, não vai. A única forma que nós podemos ser salvos é mediante a fé em Jesus Cristo. Nós não seremos justificados pelas obras da lei. Não adianta, tá? Agora, então, quer dizer que basta eu crer em Jesus, ficar de braço cruzado, não fazer nada, não ser nada diferente, que eu sou salvo? Meu irmão, quando você ganha alguma coisa, você tem que ganhar. Eu só estou dizendo para você que eu estou te dando algum presente, algo de graça,
tem que ser de graça. Eu não posso te dar alguma coisa, depois querer te cobrar alguma ação que você tenha que fazer, né? Para estar... E ainda por isso está falando, não, eu te salvei, eu fiz tal coisa. Não. No momento que você dá um presente, você não precisa pedir nada em troca, né? A gente tinha uma vizinha aqui, uma senhora, próximo da nossa casa, que às vezes a gente levava lá, comprava uma melancia muito grande, levava um pedaço para ela, ou trazia um panetone final de ano, né? Ou dava alguma coisa para ela ali, porque a gente ia para a cidade, ela ficava o tempo todo no sítio. Então a gente sempre trazia um negocinho diferente para ela, e sempre ela queria dar algo em troca. Se você dava alguma coisa para ela, ou na mesma hora ela te dava lá um pacotinho, uma sacola de chuchu, ou um pouco de aipim, ou ela ia pegar alguma coisa ali. Se ela não conseguia dar na hora, ela dava no outro dia. Por quê? Porque ela achava que tinha uma dívida conosco. Infelizmente, tem muitas pessoas, muitas igrejas, não sei se vou chamar de igrejas, né, meu irmão? Vamos chamar de denominações, pronto. Porque a igreja de Cristo é uma só. Não existe duas igrejas de Cristo, só existe uma igreja de Cristo. Mas existem muitas denominações, que tem dentro dessas denominações pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Com certeza tem, meu irmão. Tem, porque tem muitas pessoas com fé genuína em Jesus como seu Salvador. Então, digamos que tem muitas denominações que ainda alegam, né, que você tem que fazer coisas ali para ser salvo, perseverar, porque senão você perde a salvação. Meu irmão, a salvação é pela graça. Uma vez que Jesus te ofereceu a salvação, não precisa você fazer nada. Agora, o Tiago fala também, né, que a fé sem as obras é morta, né, é vã. Então, você tem que demonstrar de alguma forma, para o mundo, para as pessoas, aliás, né, para as pessoas. Você tem que demonstrar que você é alguém diferente, mas não para Jesus, não para Deus, tá? Para Deus, a única coisa que Deus justifica é a salvação, Ele vai te salvar, né, mediante a fé em Jesus. Só isso. Agora, no momento que você é transformado, que a sua vida é transformada por Jesus, porque Ele modifica, Ele transforma, nós somos novas criaturas, não somos a mesma pessoa, passamos a viver de uma forma muito diferente, obviamente que teremos obras. Agora, não necessariamente tem que ser obras filantrópicas, basta que, de repente, eu seja ali... eu tenho que ser alguém sério, né? Eu não posso ser, por exemplo, um mentiroso, um picareta, um cara que fica passando a perna nos outros, porque isso aí são atributos do mal. São de pessoas que ainda não foram resgatadas do mal. Elas ainda estão presas ao Satanás, ao mundo e ao pecado. Então, se você ainda tem... eu fui salvo, aceitei Jesus, mas, continua mentindo, continua adulterando, continua vendo filme, pornografias na televisão, na internet, seja o que for, continua falando piadas de mau gosto, maltratando pessoas, maltratando animais. Isso aí são atributos de pessoas do bem ou de pessoas do mal. Eu não estou falando que pessoas que são tudo boazinhas, já falei antes, né? Que fazem tudo certinho, que são politicamente corretas, que são salvas. A única forma de salvação é Jesus, é a fé em Jesus. Mas, se você realmente é salvo em Jesus, você vai ser uma nova pessoa. Você não pode continuar, se você era um mentiroso, você não pode jamais continuar sendo um mentiroso, porque senão você ainda está preso ao Satanás, ao pecado. Você entende o que eu estou falando, meu irmão? Então é isso aí. E aí, continuando aqui nesse versículo, né, versículo 17, nós temos o seguinte, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. É o que eu acabei de falar, meu irmão. Se você realmente é uma pessoa que pertence a Cristo, você já é salvo. Eu não sou mais pecador, agora eu se transformei em santo? Não. Nós continuamos num corpo corrupto, temos fraquezas dessa carne, porém, essas fraquezas, essas coisas da carne, elas não mais nos escravizam, porque nós somos resgatados, nós somos libertos por Jesus.
Então, a partir desse momento, nós somos santos em Jesus. Nós somos justificados em Jesus. E a partir desse momento, Deus enxerga-nos como pessoas santificadas, como pessoas que pertencem à igreja de Cristo. Então, se nós continuamos no pecado, né, continuando escravos, Jesus não é ministro do pecado. Tá certo? E nós temos aqui ainda mais alguns versículos que falam sobre essa questão. Em Romanos, capítulo 8, versículos 33 e 34. Temos o seguinte, meu irmão. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, quem é que condena? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, meu irmão, nós temos aí muitas pessoas que tendem a nos acusar, né? Fala assim, você fica falando de Cristo aí, mas você é isso, você faz aquilo, você não sei o quê. Pessoas que tentam te acusar. Mas não adianta, meu irmão. Acusadores são pessoas usadas pelo inimigo. Acusadores não são coisas do bem. Eu estou acusando porque aí você vai abrir os olhos e vai voltar para o caminho. Não, acusadores são pessoas do mal, não são pessoas do bem. Aquele que fica te acusando. O que nós podemos fazer, meu irmão, as pessoas querem fazer alguma coisa útil para a obra do Senhor, orienta. Lê a palavra do Senhor, discute junto, lê a palavra, a luz. Como você está vendo aqui, tudo que a gente fala, por isso que eu gostei muito desse livro, é tudo à luz da palavra de Deus. Então, não tem como você fugir disso aqui, meu irmão. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita e também intercede por nós. Ele está à direita de Deus, somente Ele intercede por nós. É Deus quem julga. Entende, meu irmão? Então, nós temos paz com Deus quando sabemos que Deus perdoa os nossos pecados por intermédio de Jesus. Então, não se turbe o seu coração quando você for acusado, se você tem certeza da fé em Jesus Cristo, que Ele é o único que pode salvar, e você, a partir desse momento, você entregou a sua vida a Ele, meu irmão, você tem paz com Deus, seus pecados são perdoados. E a partir desse momento, você não faz parte do juízo final de Deus, da ira que prevalecerá sobre esse mundo, sobre os ímpios, sobre todo aquele que não creu em Jesus. E infelizmente, pessoas boas, que eu quero dizer pessoas boas, politicamente corretas, boazinhas, mas que rejeitaram a mensagem da cruz, que rejeitaram Jesus como seu Salvador, essas pessoas serão julgadas, tá? Essas pessoas serão julgadas. E se tiver um pecado só, elas serão condenadas, porque Deus não tolera pecado. Então a única forma de sermos salvos verdadeiramente como ser humano aqui é através de Jesus. Por isso Ele é a ponte que te leva para o céu. E vamos aqui falar do último privilégio dessa parte 1, que você vê que realmente, meu irmão, a palavra de Deus ela é muito completa, ela é muito vasta, ela dá margem para a gente passar o dia todo falando sobre ela, né? Mas eu sei que aqui, nesse momento, a gente tem o tempo restrito, né? Vocês têm o tempo restrito. O próximo privilégio que temos é de termos a habitação do Espírito Santo em nós. O dom da habitação do Espírito Santo. Isso, os santos do Velho Testamento não tinham esse privilégio. O Espírito Santo descia nos homens de Deus para realizar determinadas obras, ou para passar alguma mensagem de Deus, ou para realizar algum milagre, mas ele cumpria aquele propósito que ele desceu aqui à terra e ele voltava para os céus, junto de Deus. E no momento que Jesus Cristo assentou-se aos céus, subiu, ele prometeu e enviou o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. É um privilégio que nenhum dos santos do Velho Testamento tiveram, meus irmãos. Nem mesmo o povo judeu que não é convertido em Cristo tem esse privilégio. Mesmo sendo um povo escolhido de Deus, eles continuam sendo o povo de Deus. E continuarão sendo para sempre o povo de Deus. E se eles conseguirem cumprir a lei, que é difícil cumprir, eles poderiam ser justificados, mas sem sangue não há justificação. Então eu acredito que todos que serão salvos serão aqueles que aceitarem Jesus. E vai ter um momento que, segundo as Escrituras, eles vão aceitar. Uma parte irá aceitar Jesus. E aí quando ele aceitar, mas se for num outro momento, quando a igreja se retirar da terra, quando o Espírito Santo se retirar da terra, não estiver mais entre nós, entre quem ficar aqui, né?
aí, meu irmão, aí é coisa complicada, né? Mas aí a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai ter um momento que vai se retirar, juntamente com a igreja de Cristo. Porque Jesus vai arrebatar o seu povo para junto dele. É um privilégio, meu irmão. Esse é um dos maiores privilégios que nós temos aqui, de ter essa certeza de que qualquer coisa que aconteça nesse mundo, não interessa, porque nós temos um Salvador que é um Criador de tudo isso aqui, e Ele vai nos resgatar desse mundo aqui. Se você está vivo, você vai ser transformado e resgatado para junto de Cristo. Se você já morreu nesse momento, você vai ressuscitar, ter um corpo glorificado e vai para junto de Jesus Cristo. Esse é um privilégio que ninguém do Velho Testamento teve, meus irmãos, que ninguém vai ter depois desse arrebatamento que Jesus fará com o seu povo, com a igreja, com a santa igreja dele, né? Com o seu povo verdadeiro, com a noiva de Cristo. Depois que você for para junto de Jesus Cristo, você vai reinar junto com Jesus. Nós vamos continuar na próxima semana, meus irmãos, falando sobre os privilégios de sermos aí a igreja de Jesus. A igreja verdadeira de Jesus. Fazer parte da igreja, do corpo de Jesus. Somos a igreja, fazemos parte do corpo de Cristo. E se você quiser ler o livro que eu indiquei, eu recomendo. E como eu falei antes, se prepara para fazer estudo, porque é um estudo. Pega a Bíblia, fica do lado, leia os versículos, compara, para você ver que tudo tem que estar à luz da palavra de Deus. Vamos continuar com alguns versículos e terminar essa mensagem, meu irmão. O crente em Jesus Cristo recebe o Espírito Santo que passa a habitar para sempre conosco. E aqui em Romanos 5, versículo 5, nós temos: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Confia em Deus, meu irmão. Confia em Deus. Aceita Jesus como seu Salvador, como seu Redentor, como aquele que pode te dar a vida eterna. Creia no sacrifício que Ele fez por nós, por mim e por você na cruz. Receba Jesus em sua vida. Com isso você recebe o Espírito Santo de Deus. E aí não haverá mais confusão. A esperança não traz confusão. Quem traz confusão é o mundo, é o pecado, essa imundícia que tem nesse mundo aí. Jesus Cristo traz a esperança de uma vida eterna, de nós vivermos eternamente com Ele, não termos mais sede, fome, dor. É um corpo glorificado, meu irmão. O mesmo corpo, a essência de Deus, de Jesus, aliás, né? Jesus Cristo se fez homem e continua com o corpo de homem glorificado. Ele é um corpo celestial, com a semelhança de um homem, que nós seremos, então, semelhança do nosso Salvador. Estaremos com Ele, meu irmão, lá. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Nós já temos o privilégio de ter o Espírito Santo de Deus já junto de nós. Não é uma estrela, não é uma luz, não é uma energia, não é algo que o universo envia, é algo que Deus envia para nós. Criador de tudo, Espírito Santo de Deus. Então nós temos aqui, meu irmão, aqui no 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O qual nos selou, que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. E aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13, nós temos o seguinte também: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, se nós cremos em Jesus, temos a salvação, fomos selados pelo poder pelo Espírito Santo, e fazemos parte aí de um grupo de santos, de pessoas da Igreja Santa de Jesus.
não somos mais e não pertencemos mais a este mundo. Em 1 Tessalonicenses, aqui nós temos o apóstolo Paulo, nas suas advertências, na sua palavra de Deus aqui, quando ele fala que o homem não deve menosprezar o seu irmão, tentar passar perna, tentar levar vantagens, porque Deus não faz parte dessas imundícias, né? Jesus é santo e o mal não, o bem, né? O amor não se mistura com o mal. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então Deus nos deu o seu Espírito Santo para sermos uma pessoa diferente. Não somos mais deste mundo, né, meu irmão? E aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 24, nós encerramos aqui a mensagem da palavra de Deus. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, meu irmão, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Somos pessoas diferentes. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, e o nosso Espírito agora, convertido a Cristo Jesus, há um entendimento, há uma abertura da mensagem do Senhor. E nós passamos a enxergar tudo isso como se fosse vivo, meu irmão. Nós passamos a enxergar o reino de Cristo como se fosse aqui. Nós passamos, é por isso que a gente entende porque tantas pessoas morreram nas fogueiras, foram decapitadas, pessoas morreram ali em arenas, espedaçadas e mortas e comidas por animais selvagens. Como que essas pessoas tinham essa força? Essa força, meu irmão, é quando você tem o Espírito Santo dentro de você, onde você sabe que esse corpo é só uma caixinha que te mantém vivo aqui e que tem um propósito único na sua vida de te dar a oportunidade de se salvar, de chegar a Deus, de chegar aos céus, de passar essa etapa aqui e ir morar junto do Senhor. E para isso Deus enviou Jesus para nos salvar. Então, se você faz isso, você aceita Jesus, meu irmão, você vai viver eternamente. Você já faz parte da Igreja de Cristo. Nós somos privilegiados por pertencer à Igreja de Cristo Jesus. É bom que é tão maravilhoso que a gente nasceu nessa época, né? Se nascêssemos na época do Velho Testamento, seríamos santos de Deus, não seríamos a Igreja de Cristo. Meu irmão, eu desejo que essa mensagem tenha te edificado. Eu sei que demoramos um pouquinho. Como eu falei para vocês, tem parte 2, parte 3 talvez. E acredito que o livro vai ajudar bastante. Coloco essas palavras, essa mensagem no poder do Espírito Santo para que ele dê discernimento ao seu coração, para que ele realmente transforme a sua vida e você passe a entender as verdades que Cristo deixou para nós na sua santa e maravilhosa palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim diz o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, uma boa semana para você. Que Deus o acompanhe, que Deus o abençoe. Você, meu irmão, minha irmã e meus amigos que assistiram esse vídeo até o final, que ainda não se converteram a Cristo, mas em breve nós aí estaremos juntos, compartilhando da mesma fé, dessa irmandade e dessa maravilha de fazer parte da Igreja do Senhor. Um abraço, meu irmão, que Deus o abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.